Com o desembargador Antônio Carlos Esteves, João Batista Damasceno e Rogério de Oliveira, o aniversariante do dia, que hoje está curtindo aí o seu aniversário. Parabéns, Rogerinho. Estamos entrevistando hoje o deputado Flávio Serafini, do PSOL, que também é da Comissão Especial da Baía da Guanabara. Nessa questão do meio ambiente, deputado, vai ter Olimpíada ou não vai ter Olimpíada? Golpe a gente sabe que não vai ter, mas Olimpíada vai ter? Olha, o que parece sim, infelizmente vai se dar não no cenário que o governo prometeu para a população do Rio de Janeiro e do mundo, que seria. O governo tinha assumido um compromisso de despoluir 80% da Baía de Guanabara. O que significa? Que é reduzir em 80% a quantidade de esgoto despejado sem tratamento na Baía. Não cumpriu essa meta, não chegou a 50%. A situação da Baía ainda é muito grave, então em boa parte da Baía a água é imprópria para banho ou mesmo para navegação esportiva. Em algumas áreas da Baía é um pouco menos poluída, porque dependendo da área da Baía você tem mais troca de água com o oceano, então a Baía é menos poluída, mas, por exemplo, ali na próxima à Marina da Glória, uma das raias olímpicas tem uma condição sofrível. Então, é possível realizar as provas ali? É possível. Há risco de atletas se contaminarem? Sempre há um risco, mesmo em águas mais limpas, porque o atleta vem de outro meio, não está acostumado com os micro-organismos que vai encontrar ali. Mas no caso dali, os riscos são acima do que seria recomendável para uma competição esportiva internacional dessa importância. Mas o que esse risco faz vir à tona? Por que a Baía está poluída? Porque a população não tem saneamento. Porque o governo não investe em políticas que garantam a saúde da população. Eu acho que tocou numa questão. Eu fui juiz 3 anos em Magé e acho que não tem, nesse recôncavo da Baía de Guanabara, um município com maior deficiência de saneamento, né? de obras de infraestrutura, né? Dessas coisas necessárias, né? Para as relações que estabelece. E depois fui juiz 15 anos em Nova Iguaçu e andei muito pelo município. Né? Fui a cada canto do município, em inspeções pessoais, né? É também sofrível. Né? Tem uma região que tem um rio que nasce dentro do Parque Municipal de Nova Iguaçu. Esse rio nasce já saindo por Mesquita. Nos primeiros 500 metros, né, quando ele sai do parque, os moradores têm um sistema, né, de proteção ali das margens, e então os moradores assumiram essa gestão. A partir dali, quando começa a vir canalizações de outras ruas, né, de ocupações da redondeza, o rio, que é o Rio Dona Eugênia, eles já viram o esgoto. Né? Começa dentro uma área muito bonita, uma área verde que tem em Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu, né? Próximo à Mesquita, a chegada é para Mesquita. Então a área linda, algo que nos remete à Floresta de Tijuca, né? Com cachoeiras, com áreas de estanques de água. Os primeiros 500 metros, ok, depois é esgoto. Então não adianta falar de despoluição da Baía de Guanabara se a partir dos 500 metros do Rio Santa Eugênia ele já virou esgoto, recebendo detritos de diversas ruas, de diversas regiões. O senhor falou aqui muito específico sobre essa farra fiscal que foram os incentivos fiscais. Nós tivemos também umas outras coisas, os gastos, né, com grandes obras, que não favorecem a sociedade. Né? Aquela coisa horrorosa ali, por exemplo, que está se fazendo, né, que aí é mais prefeitura, mas com verba federal, né, do Porto Maravilha, usando até fundo de garantia. O governo do estado fazendo outras grandes obras sem impacto na vida da sociedade. Mas eu acho que parece que nós vivemos aqui um período de responsabilidade administrativa, né, com aquela farra dos royalties do petróleo, o aumento das arrecadações decorrentes das teles, as transferências que foram feitas em razão dessas obras, e parece que o Estado também abusou um pouco não muito,
na questão das privatizações. Em cada lugar que eu passo por essa cidade, eu vejo uma área, um terreno, um prédio que era público e que foi privatizado. Eu só tenho tomado ciência dessas privatizações e algumas delas agora. O senhor tem alguma noção de como foi feito isso? Eu sei que o senhor não é deputado ainda. De quantos imóveis na Zona Sul, no centro da cidade, em áreas nobres da cidade, o Estado do Rio de Janeiro privatizou, né, favorecendo aí uma especulação imobiliária ou com outras finalidades? Você tem noção de quantos imóveis foram privatizados? Olha, doutor Marcelo, retomando aqui até uma pergunta que tinha feito anteriormente sobre a crise, ainda para comentar a sua, sobre se as organizações sociais têm relação com a crise. Tem sim. O que são as organizações sociais? O governo está abrindo mão de gerir as unidades hospitalares e está contratando empresas, né, grupos econômicos privados que se dizem sem fins lucrativos, não seriam exatamente empresas, mas são grupos privados, para fazer essa gestão. Só que é um modelo que é muito mais difícil de ser fiscalizado, que precariza a situação do trabalhador. E qual é o resultado disso? A promessa do governo era que isso ia levar a uma melhora da gestão. O que se entende como melhora da gestão? Um serviço de maior qualidade a um menor custo. Isso não aconteceu. O gasto com as organizações sociais fez com que ficasse muito mais caro a gestão na saúde. E pior, sem ter condições de fiscalização adequadas, porque foi um modelo que foi inserido justamente para driblar todo o arcabouço legislativo que a gente tem, que prevê transparência no poder público. Qual é o resultado? O resultado é que hoje a gente tem uma completa falta de adequação das OS ao que a gente tem de transparência no poder público. Você tem, por exemplo, diretores em praticamente todas as OS que recebem salários mais altos que o do governador. Você tem gastos, por exemplo, com passagens aéreas em uma única organização social que chega a R$300 mil em um ano. Você tem uma falta de transparência completa. Então, respondendo ao ouvinte, as OS contribuíram muito para o aprofundamento da crise. Não só as OS, né? A crise tem a ver com essa queda de arrecadação, a crise tem a ver com esquemas de corrupção que nunca foram desmontados e que só se ampliaram. A gente tem esse caso dos medicamentos que nós estamos investigando. 1 milhão de quilos de medicamentos sendo incinerados num período de 5, 6 anos é uma coisa absurda, né? Que obviamente alguém ganhou muito dinheiro com isso. Isso não se faz só com incompetência, se faz também, né, com muita corrupção, e a gente está investigando da onde veio esse interesse. Deputado Flávio Serafim, neste momento está se realizando ali no 6º andar da OAB, na Avenida Marechal Câmara 210, uma reunião de juristas pela legalidade democrática, em razão desses últimos acontecimentos aí. O senhor está falando aí que aqui no Estado também tem muitos fatos envolvendo corrupção, tanto que também estamos em crise aqui. Por que essas investigações que estão sendo conduzidas em todo o país e que estão revelando realmente atos de corrupção envolvendo políticos, administradores públicos, por que não atingiu o Estado do Rio de Janeiro, quando é sabido que aqui nós tivemos também os grandes eventos, desvios de verbas, atos de corrupção? Por que o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro não tem atuado no sentido de revelar também a atuação de administradores públicos em atos de corrupção? E o Legislativo, o que tem feito em cima de fatos como esse? Eu acho que o Estado Penal brasileiro ele tem uma característica muito marcante, que é a seletividade, né? Ele escolhe os setores que ele pune. E a gente tem assistido isso na política brasileira. O PT pode ter praticado mais ou menos corrupção no governo central do que outros partidos? É possível, mas a gente sabe que existe uma lógica de governabilidade no Brasil que envolve lobbies de grandes grupos econômicos, trocas de favores, que é generalizada. Só que a atuação, né, do Ministério Público e de outras instituições tem sido de focar a investigação no PT. A própria Lava Jato chama a atenção. O Partido Progressista tem 12 parlamentares envolvidos. Ninguém fala do Partido Progressista como um partido corrupto. É 1/3 da bancada.
1/3 da bancada. O PMDB tem simplesmente o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o vice-presidente, a linha sucessória da presidente, mas querem tirar só a presidente e manter a linha sucessória toda também envolvida em escândalos. No caso dessa linha sucessória, o Eduardo Cunha já com provas bastante factíveis, o que ainda não acontece. Da conta na Suíça. Exatamente. De um banco, né, que é de político que não tem... irmão do Eduardo Paes. Que não tem conta na Suíça, tem banco na Suíça. Exatamente. Do irmão então existe uma seletividade. Acho que o PT peca por não ter desmontado os esquemas que encontrou. Porque a gente olha o mensalão, a gente vê a figura do Marcos Valério, que era um operador do esquema de corrupção do PSDB em Minas Gerais. O PT, ao invés de combater, colocar a Polícia Federal para ir em cima, trouxe o Marcos Valério. Agora, nesse escândalo da Petrobras, tem essa figura do Delcídio, que está sendo tratada simplesmente como delator. O Delcídio era diretor da Petrobras no governo Fernando Henrique. Quando começa o governo do PT, ele se elege senador e passa a ser uma figura central nesses esquemas e é tratado como um simples delator. Não, ele é uma figura que sem dúvida nenhuma pode representar muito de continuidade nesses esquemas. Acho que a impressão que dá que o PT achou que fosse ser aceito no clube sem enfrentar esse tipo de ataques. No filme Malcolm X tem uma cena em que, né, o personagem explicando para o outro personagem também negro, falou assim, tinha, né, no período do escravocrata dos Estados Unidos, aquele, né, o escravo da casa e o escravo da lavoura. Aquele que conseguia ser alçado com o da casa, ele começava a se sentir como um membro da família, né? Até o dia em que ele não servia mais para prestar o serviço e era enxotado da casa. Eu acho que o PT vivenciou uma coisa dessa. Ele pensou que ele fosse o prestador do serviço para a Casa Grande, voltando aqui ao Brasil, né, o Gilberto Freire, e pensou que fosse membro da família e que seria convidado para sentar à mesa, né? Mas acho que feito o serviço, né, já é hora de descartá-lo. E claro, aproveita a crise, né, e acho que essa crise aí, efetivamente, ela é real, né, e o capital tem que se desfazer de alguma coisa, tem que desfazer de quem lhe dá, né, menos possibilidade de lucro, que no caso aí seria o PT. E aí eu acho que é hora de sacrificar. Ele não pode sacrificar, né, não se aponta o esquema do Delcídio, porque a ideia é tirar as pessoas para poder manter o esquema. Não se indica a questão do esquema de custeio das campanhas, né? O senhor foi eleito aí com 50 mil votos, é um professor universitário, com militância política, com inserção nas lutas populares, nas lutas, nas causas sociais, mas tem deputado aí que não conhece sequer o que chama de reduto, como se o eleitorado, né, fosse fosse o curral. Olha, a própria expressão curral eleitoral, né, ela foi cunhada no cenário político brasileiro, porque o sujeito tem dinheiro, né? Ele paga e se elege. Eu estou desejando nesse momento muita saúde ao governador Pezão, né? Porque quando eu fui ver a linha sucessória, que é o ex-ministro, né, que flexibilizou as relações de trabalho, o vice-governador Francisco Dornelles, depois o deputado Pisciani, e depois, Ciro, o presidente do Tribunal de Justiça, Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. Seria uma vida longa ao Pezão. Eu queria que ele fosse, eu queria que nessa linha sucessória o Luiz Fernando nos libertasse. Mas deputado, nós estamos vivendo um momento rico em discussão democrática. Todas as instituições estão funcionando, né? Nós estamos vendo aí a Polícia Federal, o Ministério Público, isso é uma coisa inédita no Brasil, né? Então as pessoas ficam falando de medo, de crise, tudo, mas não estão apreciando o lado cheio do copo. O lado cheio do copo é isso, as instituições estão funcionando, bem ou mal. Assim, os juízes estão vestindo a toga como se fossem guerrilheiros aí, o que não é não, guerrilheiros não, de se apreciar. O guerrilheiro é coisa para ser respeitado. Ou picadeiros, né? Bom, mas é estranho isso, é estranho, mas pelo menos o povo está se manifestando, o povo está indo às ruas, seja de um lado os coxinhas, seja do outro lado os petralhas, mas estão se manifestando, estão falando, estão mostrando que o povo tem opinião. Mas o que me preocupa é essa questão do ódio, porque
eu estou lendo aqui uma notícia desse tal, com licença da má palavra, tal de Rodrigo Constantino, que se autodenomina jornalista. Ele criou uma lista de cidadãos brasileiros que ele está pregando boicote a esses cidadãos. Entre esses cidadãos está lá o nosso querido Chico Buarque, está lá uma cantora, Alcione, está lá personalidades que são do mundo artístico, do mundo cultural e que têm o direito de se posicionar e de opinar de qualquer maneira. Agora, esse discurso do ódio isso é que faz mal num momento como esse. O que o senhor acha? Eu acho que esse discurso do ódio e da intolerância, ele foi arquitetado. Quem é esse senhor que se diz jornalista, mas não é? Mas quem ele é de verdade? Ele é presidente de um instituto chamado Instituto Liberal, um instituto que foi formado na transição do fim do governo da ditadura civil-militar para a redemocratização, para reorganizar o pensamento da direita. Um instituto financiado por grandes grupos econômicos que tem o objetivo de fazer com que o Brasil permaneça sendo um país onde a riqueza é concentrada na mão de poucos e a democracia é frágil. E essa é uma figura que participou de um movimento, junto com outras, que estimulou o crescimento de uma extrema-direita que faz o discurso do ódio, que faz o discurso da intolerância, que são a base de quê? São a base para o crescimento do autoritarismo. Hoje no Brasil, o ódio está levando que as pessoas relativizem a ilegalidade de diversas ações que estão sendo tomadas como se fossem necessárias. Por exemplo, essa situação da escuta telefônica contra a presidente da República, isso está sendo banalizado e as pessoas estão entrando na dinâmica porque estão com ódio, porque estão com intolerância. Esse ódio e essa intolerância que esses senhores disseminaram de forma organizada, sistemática, através de instituições bem definidas, como, por exemplo, o papel do Instituto Liberal nesse cenário, isso é o pano de fundo do crescimento do autoritarismo. As pessoas estão banalizando as ilegalidades num processo de, nesse momento, aniquilar um projeto político, que é o PT. Errou, se envolveu num monte de escândalo de corrupção, se associou aos grandes grupos econômicos do país em processo de favorecimento corrupto. A Lava Jato faz isso vir à tona, mas não foi o único. Mas a mídia e uma parte do judiciário apontam quem eles querem aniquilar, o que em última instância faz com que permaneça tudo como está. Faz com que permaneça tudo está no mesmo. Você tira um dos atores e mantém a lógica de funcionamento das instituições a mesma. Isso é muito perigoso. Aliás, isso pode fazer com que a saída da crise não seja, por exemplo, um melhor funcionamento das nossas instituições, como mais transparência, mais controle social. Pelo contrário, a gente está indo para um cenário onde o mínimo da democracia, do Estado de Direito, pode acabar sendo questionado. Mas aí, deputado e ouvinte, a importância do programa. A importância do programa está aí, em que nós não vamos permitir que as coisas continuem, quanto mais mudarem, menos se muda, né? Plus ça change, plus c'est la même chose. Então o que acontece? O programa tem esse objetivo, né? Essa linha de atuação que é... E assim que a gente tiver mais audiência que o Jornal Nacional, nós é que vamos contar essa história verdadeiramente, não é isso, Evandro? É isso. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos com a entrevista de hoje com o deputado Flávio Serafini, do PSOL.